Ok. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Primeiro, eu queria te agradecer por estar disposta a participar comigo, né, desse projeto final do método de consciência bioemocional. Então, Patrícia, vamos lá. Eu primeiro vou explicar como funciona. Olha, eu fiz uma pequena prévia aqui para não esquecer nenhum detalhe. Esse método, ele consiste em investigar sintomas, tanto físicos quanto conflitos emocionais, que seriam interpessoais, e ele não tem como objetivo curar nem emocionalmente nenhum conflito, nem curar se for sintoma físico. Ele não tem como objetivo substituir nenhum tratamento físico, nenhum tratamento hospitalar. Ele simplesmente serve como um apoio, né? Vamos dizer assim. Portanto, ele é uma terapia que funciona paralela a algum conflito ou físico, alguma coisa física que esteja acontecendo. Bem, o papel do investigador, que no caso sou eu tenho que manter o mais neutro possível. Então, eu tenho alguns determinados momentos. Primeiro, que eu vou te fazer muitas perguntas, diversas perguntas. E quero que você me responda de forma mais objetiva e sucinta possível, sem entrar em detalhes, sem justificativa, porque a gente tem como normal no ser humano se justificar e querer contar histórias e tudo. Só que eu não posso escutar suas histórias. Porque se eu escuto as suas histórias, eu não me mantenho neutra e eu não me mantendo neutra, eu não consigo te ajudar. Porque Uhum. consiste em te dar uma nova perspectiva de alguma coisa que está acontecendo na sua vida, o que aconteceu. E para que isso aconteça, eu tenho que manter da forma mais neutra possível, tá? Então eu peço a você a permissão para te interromper, às vezes, quando você entrar em qualquer história, eu vou falar, só um minutinho, Patrícia, não vamos entrar em detalhes, tá? Então, vou fazer Uhum. diversas perguntas para você e nesse decorrer dessa conversa nossa, a gente vai tentar te ajudar no máximo possível, tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa é o motivo da consulta. O que que te traz aqui, o que que você quer investigar? Um conflito Sim. físico, interpessoal? O que exatamente você quer? É um conflito interpessoal, Certo. que é com relação à minha mãe, né, que já é falecida, inclusive. Ah, tá. Sua mãe já é falecida. Ok. Já. Sua mãe já é falecida. E você tem tinha, né, no caso, né? Um conflito com Sim. ela. Ok. O que exatamente na sua mãe te incomodava? É, então, durante muito tempo eu não achava que tinha conflito, tá? Certo. Existia uma relação de dependência muito forte, né? E Hum? eu não achava, não via conflito. Para Certo. mim era, minha mãe foi Então, boa para mim, eu mas tenho que ser boa. o que ela te incomodava em Pois alguma é, coisa? Uhum. aí quando eu comecei a ver o que que era a questão, foi uma questão assim de rejeição. Eu me sentia usada para poder fazer as coisas para ela fazer para os outros. Era uma das questões que eu comecei a ver depois. Certo. Rejeição, me explica, mas a sua mãe, ela te rejeitava ou ela te usava? Eu comecei a ver, eu percebi uma rejeição emocional, sabe? Não é aquela, como é que eu explico isso? É uma sensação de rejeição emocional. E eu sentia isso, me sentia usada também. Eu tenho que objetivar? Deixa eu ver se eu entendo melhor. Você se sentia usada pela sua mãe e também se Uhum. sentia rejeitada Sim, emocionalmente. Você era sim, advogada. Você tem mais irmãos? sim. Tenho É, mais quatro. quatro irmãos. É, Com essa mãe, né? É. sim, porque ela é casada duas vezes? O meu pai que foi. É. Tá. Ah, porque ela faleceu. Qual o ano que ela faleceu? Fez 3 anos agora, 2022. 2022. Seus pais eram separados?
Era, o meu pai já faleceu há mais tempo. Ele tinha tido uma primeira família depois que ele casou Ah, com ela. certo. Ela é o segundo casamento. A sua mãe é o Segundo segundo casamento. casamento. Isso. Então, os seus pais, os dois, já são falecidos. Os dois, isso. Ela faleceu em dois mil e vinte e dois. Você tinha quantos anos? 41. Quando sua mãe faleceu, você tinha 41 anos. E quando seu pai faleceu? 2002. 2002. Então, você tinha 21 anos. 21. Ele morreu com diferença de 20 anos. Ele separou das, ele tinha um casamento anterior, separou e casou com sua mãe, Isso. certo? Você tem irmãos do primeiro casamento, seu pai? Sim, ele teve 8 filhos 8 do primeiro. do primeiro. É. Então tem 8 irmãos do primeiro e são 4 do segundo casamento. Isso, comigo 5, é. Tá. Então vamos lá, vamos tentar. Olha, você falou que sua mãe, você sentia que sua mãe tinha uma rejeição emocional, que ela te usava, você sentia usada por ela para que ela conseguisse fazer alguma coisa por outra pessoa. É, Eu entendi? É isso mesmo? isso, é a minha visão. Ah, sim? É a minha Não, visão. tudo bem, Porque mas a gente vai. eu fazia tudo para ela. Tudo que ela quisesse. Sim. Entendeu? Você a servia e ela não dava o E ela retorno. fazia, e ela fazia para os outros. Sei. Tipo isso. Não sei se está claro. Não deu para entender. Você fazia por ela, mas ela Sim. não retornava esse amor que você dedicava a ela. Vamos chamar de um amor, ou que você estivesse fazendo por ela. É, é, acho que sim. Ou não? Esse acho é uma das coisas que eu não vou aceitar como resposta. Vamos ser mais objetivos. É, Tá. vamos tenta passar para mim uma cena, alguma coisa que aconteceu que sua mãe fez, só para eu poder entender melhor essa rejeição. Alguma situação entre você e sua mãe, onde houve essa rejeição. Então, a questão é que a rejeição era, acho que era mais uma rejeição emocional. É, é um desconsiderar, é um me desconsiderar, no sentido de, Ela não olhava para você. das minhas prioridades, entendeu? Ela não olhava para você como olhava para os seus irmãos. Isso. Isso. A relação da sua mãe com seus outros três irmãos do casamento, como Quatro. que era? Como que era a relação da sua mãe? Então, a minha mãe, ela tinha uma característica de querer ajudar todo mundo e resolver as coisas das pessoas, né? E aí, desses 4 irmãos, eu tenho dois deles que eram mais dependentes, que estavam sempre fazendo coisas para precisar de ajuda dela. Tipo assim, Eram mais novos que você. é um mais novo e um mais velho do que eu. Você é a filha do meio. Eu estava entre esses dois. E tem mais dois, os dois mais velhos eram, na minha visão, os mais independentes, né? Que não gerava essa situação assim Nesse círculo que existia entre você, sua mãe e esses dois irmãos. isso. E a sua mãe tinha olhar para eles, mas não tinha olhar para você. Essa É isso? minha, isso, em algum momento eu Essa, interpretei. essa é a rejeição que você sente. Sentia, né? Então, não Sim. vamos fazer assim. Você vai lá, vai buscar uma cena onde a sua mãe te preteriu com relação aos seus irmãos. Tenta lembrar de alguma coisa, porque ela morreu em dois mil e vinte e dois. Então, essa cena Sim. tem que ser antes, né? 21, 20. Então, assim, por exemplo, desse exemplo que eu tô trazendo, Hum, eu vejo assim como uma questão assim, vou te dar um exemplo assim, uma questão financeira, tá. Pode por ser, exemplo, né? pode ser. Eu
eu fazia as coisas para ela, tipo assim, ela tinha o salário dela, tinha pensão, tinha aposentadoria e ainda assim eu pagava tudo, Tá, você sabe? ainda bancava, algumas bancava. É, assim, Tá, plano de saúde, isso. Mas me essas dá uma coisas. cena de estresse que teve entre você, sua mãe e seus irmãos. Não, era, pois assim, esse era um dos pontos, é que eu pagava, por exemplo, se chorar, não tem problema não, né? Não, mas é normal, chorar é normal. Eu só quero, se Mas você conseguir, posicione só um pouquinho, isso, não poder ver seu rosto. É normal, se você chorar, a gente para, tá? Você respira fundo, olha para cima, tá? É normal. Porque tem que mexer com a emoção para descobrir o que que tem lá, para ser colocado para fora, sim. tá? Então, assim, desse exemplo, né, o fato de eu sentia obrigação de fazer por ela. Sim, E quando eu falo rejeição, não quer dizer que ela nunca fez por mim. Ela fez por mim. E aí eu senti a obrigação de fazer por ela. E aí eu, ela adoeceu e teve um AVC e tudo. Então, tudo que veio decorrente disso, de plano de saúde, de remédio, de fisioterapia, de tudo, eu senti a obrigação de fazer, de pagar, né? Por exemplo, ela com o dinheiro dela, ela ajudava o meu irmão que entendi, às vezes, entendi, né? entendi, A criar os filhos, sabe? Enfim, a dar entendi. presente pros netos. Aí, tipo assim, o irmão são bem desorganizados, sabe? Financeiramente, enfim. Sim. E aí não Então, priorizava. Aí eu só acho que eu para. tenho esse rancor, É, assim. eu entendi. Só que eu quero que você faça o seguinte: você vai chegar numa cena. Uma cena onde a sua mãe. Você entrou em conflito com a sua mãe, ou falou alguma coisa com ela, ou ela te falou alguma Sim. coisa, onde ela estava passando dinheiro para os seus irmãos, e que entrou em atrito com ela com relação a isso. Tenta lembrar alguma Sim. cena. Não, isso era constante. Constante, com qualquer cena, né? Mas só uma, só como referência. Olha, eu cheguei na minha casa, Por exemplo, um assim, certo dia, mas tem que ser uma cena de ver, real. Tem que ser uma de cena que ver, aconteceu. de ver ela apertada financeiramente Uhum, por estar comprando coisas para o meu irmão, por exemplo. tá. Mas você chegou. Um exemplo, vou dar um outro exemplo. Isso. Ela financiou no nome dela uma moto para ele e que ele não ia pagar, que era ela que ia pagar, por exemplo. Sim. E aí Ela, você pagava as coisas para ela e ela continuava fazendo esse movimento. isso. Entendi. Mas em algum momento você chegou para ela e entrou em conflito direto? Alguma cena, Uhum. você chegou e falou assim, mãe, você está fazendo isso, não está certo? Me dê uma cena assim. Tenta lembrar uma cena dessa e me passa ela. Me coloca dentro dessa cena. Então, eu acho que teve vários fatos assim. Tipo assim, por que que você está fazendo isso? Você sabe que ele não vai pagar. Que ele Sim, não vai pagar. isso. Você Então, comprou no seu nome, vamos você chegar vai, nessa cena então. Você chegou na casa da sua mãe, você mora com a sua mãe? sim, morei, né? Morar. Nessa época do conflito, você morava com a sua mãe e com Sim. seus irmãos. Ou eles eram casados? Não, eram casados, mas também quando casava, levava a mulher para morar lá com ela, Entendi. para ela poder cuidar da família, entendeu? Mas nessa época estava morando a sua mãe, que ela era separada, você Acho que meu irmão também morava lá. e um dos irmãos. E um dos irmãos. Esse do conflito? Esse da É, moto? isso. E ok. Aí, eu fiquei sabendo que ele comprou a moto. E Tá, aí eu cheguei lá e falei assim, isso. Tá, como que vamos lá. ocorreu Isso, eu quero que você me conte isso. Você entrou em casa, isso? fecha o olho, tenta lembrar o dia que você entrou em casa, sabendo que sua mãe tinha comprado essa moto para seu irmão. Sim. Você encontra com a sua mãe. Onde que vocês estão?
Olha, a minha memória não é clara. Eu vou Não, falar, vou narrando o que for vindo e sim, vou considerar como isso, é isso que eu contar. preciso. Você me colocar na Tá, cena. tá bom. Então, assim, eu cheguei em casa e Uhum. estava na sala, De dia ou de e aí, noite, lembra? e aí era de noite, Sim, na final sala. de tarde, noite. Uhum, E aí eu fiquei sabendo que ele tinha comprado uma moto e eu sabia que ele não tinha como comprar uma moto. E aí eu fui perguntar para ela e se tinha sido ela. Ela uhum. falou Foi que tinha questionar. sido, que tinha sido, mas que ele usou o nome dela, que ele que ia pagar. E eu falei, né? Claro que não vai pagar, porque ele não, né, não vai pagar, né? E não tem condição de pagar e assim, enfim. Falei, você não podia ter feito isso, isso vai Uhum. ficar, né, vai te onerar, vai ser mais uma despesa para você, que você podia estar fazendo coisas para você, né? E ela te Em vez- respondeu alguma coisa nesse momento? Falou alguma coisa? ela sempre, eu acho que ela não, ela desviava, assim. Disse, não, tipo assim, já tá feito, né? Ele vai me pagar assim tipo isso. Ela, quer dizer, na hora que você sentiu, que você ficou estressada, foi ao saber que ele tinha comprado a moto e não tinha condição de pagar. Na Aí verdade, você. eu acho que no fundo o que me estressava era eu fazer as coisas para ela, às Hum. vezes deixar de fazer para mim e ela fazer para o outro. E Que meio então, que eu sentia que eu que estava fazendo, entendeu? Para o então outro. você vai ter, entendi. Porque aí E eu não dava conta, por vias indiretas você estava fazendo. Então indiretas. você vai Só que eu não tentar dava conta lembrar de uma, negar nada para ela. é, você vai tentar lembrar então uma cena onde você fez algo para sua mãe. Você comprou alguma coisa para ela, ou você pagou alguma coisa. Tenta lembrar uma cena onde você está fazendo isso. E aí eu tenho que Aí, narrar. tenta me narrar essa cena. Só que você vai levantar um pouquinho sua cama para poder ver seu rostinho. Isso. Ficou melhor assim? Ficou. Para não te ver melhor. Sim, Isso. Aí você está com a sua mãe. Você está fazendo algo para ela, você está junto dela. Ok? sim. Onde vocês estão? Em casa. Certo? E o que você está fazendo pela sua mãe? Se não tá vendo nada específico, tô tentando buscar na memória, assim, de alguma coisa específica, né? Alguma coisa que você, algum momento que você fez algo para ela, entrou em contato com ela, fazendo algo e que Sim. isso te despertou um sentimento muito que te estressou. Que me estressou? É, qualquer coisa que você tenha feito que você viu que aquilo ali ia gerar um para outra pessoa. Igual você falou que paga a Unimed dela, por exemplo. Ah, estou pagando a Unimed, mas sei que esse dinheiro está indo para o outro lado. Alguma coisa você tem entrado em atrito com ela. Eu acredito que todas as vezes que eu
eu fazia alguma coisa para ela nesse sentido, das coisas Uhum, que eu pagava, das coisas que eu comprava, enfim, das uhum. despesas que eu assumia, eu não tinha conflito direto com ela, por isso. Porque eu sentia-me obrigada a fazer. Sim, O você sente conflito, a obrigação. Tá. Então, tipo assim, para mim era, era assim, sim. isso Então vamos fazer não é, diferente. não é no sentido do obrigado, eu, só para eu poder dizer assim, que poderia trazer conflito. Não é que fosse que eu me sentisse obrigada. Para mim era assim, natural, sabe? Ela me criou, me deu condição, eu Mas é, posso retribuir. mas é a culpa. Agora, É, isso aí tem um pouco de agora, culpa que dá obrigação de fazer porque deu a vida, etc, etc. Isso está muito sim. relacionado com a culpa. Então, nós Agora, vamos. assim, de Hum, estresse, assim, com ela direto, além dessa coisa de quando eu ficava sabendo que, não e era, acho que era dias e dias. É. relacionada a esses dois irmãos, isso me tirava do sério. E uma das coisas também que para mim era muito conflituoso, que foi quando eu comecei a ver essa dinâmica, a dinâmica funcionando, porque eu passei muitos anos sem ver que, o que estava acontecendo. Mas foi que, por exemplo, eu trabalhava fora e eu chegava final de semana em Divinópolis e ela me demandava o final de semana inteiro. Ela te E aí, estressava. Isso é um estresse. Isso é é. estresse. E aí Isso é é tipo um assim, estresse. vem cá, cuida disso aqui pra mim, resolve isso. Essas cenas de estresse que ela te colocava dessa maneira que eu quero, que você solte uma cena dessa para mim. Você chegou em casa, final de semana, depois da semana inteira trabalhando fora, Sim, aí aí eu me já dá uma chegava demanda. na, eu passava na casa dela Hum? de noite para ver ela, jantava lá, ia para minha casa. E no sábado, ela já me ligava e eu já ia para lá. Certo. Aí, assim, Aí você pega o carro, entrava e aí vai em tal lugar. É, e a uhum. conversa era a mesma. Faz É, isso. assim, é sempre muita demanda. Tem alguma cena de demanda assim que tem te estressado mais, que tenha uma relevância maior? Pois é, o que começou a me estressar quando eu comecei a ver Hum, foi perceber que ela me segurava na casa dela, sabe? Assim, ó, vai em tal lugar, resolve isso pra mim. Vamos em me leva em tal lugar na loja tal que eu vou comprar isso. Me leva em tal lugar que eu vou fazer isso. Agora me leva no supermercado. Agora vamos lavar as verduras e guardar. Agora vamos. E aí, a hora que eu vi já era 9 horas, 10 horas da noite, sabe? é. Talvez, talvez indiretamente, não sei se consciente ou inconsciente, o que eu sentia é que ela não queria me dar tempo para eu viver o meu relacionamento, sabe? Entendi. O conflito seu com ela é que ela estava tentando te controlar, alguma coisa nesse sentido. Eu não queria. Eu queria. Não vamos supor, não vamos fazer suposições. Vamos voltar lá atrás, que eu quero analisar uma coisa do seu irmão. Que você falou que dentro de casa, o seu irmão, ela fazia as coisas para o seu irmão e você fazia para ela, certo? Uhum. Alguma vez você entrou em conflito com ele? Teve algum estresse com ele, alguma cena de estresse diretamente com o seu irmão? Ele te incomodava em alguma coisa? Essa postura dele? É, essa postura me incomodava, mas eu acho que eu falava mais com ela do que com ele, Sim. sabe? Mas o que nele exatamente te incomodava? Ele Ah, trabalhava. essa Primeiro, postura irresponsável, assim. sim. Eu achava ele muito irresponsável, achava que ele se aproveitava dela, que Abusivo, ele não, então. isso, que ele não assumia a vida dele.
sabe? Tipo assim, arrumar a mulher, arrumou filho e para a mãe tomar conta, entendeu? Sim, mas ele era Isso me... sempre responsável ou ele tinha alguns momentos que ele assumia algumas coisas dentro de casa? Olha, na minha lembrança, ele não assumia, assumia o que era para ele, Certo. de Então, sua forma mãe, assim, entendi, sua mãe fazia super protegia ele. E o outro sim. irmão, os outros irmãos, era a mesma situação? Não, assim, ela sempre queria cuidar, né? Mas os outros eram mais independentes, assim, Então, seu né? conflito, na realidade, ele tem muito a ver com seu irmão, né? Que ele que gerava esse desequilíbrio na sua relação com a sua mãe. É, não sei afirmar isso, assim. Eu tinha conflito com meu irmão, né? E depois eu vi que eu tinha conflito com minha mãe, Certo. mas já Então, foi bem vamos, mais no final. vamos tentar os seus irmãos. Lembra de alguma cena de alguma discussão, alguma coisa com ele? Não lembro. A questão era sempre era sempre a minha mãe, entendeu? A Eu mãe, sempre falava, mãe é eu, sempre a questão, mãe é sempre a questão, mãe é sempre uma é, questão de eu sempre falava com ela, sabe? porque A minha os briga nossos era, monstros todos são criados pela mãe mesmo, pelo arquétipo mãe. uhum, A parte emocional nossa toda é afetada por a mãe, sempre tem alguma coisa a ver com tudo, com nossos dramas, né? Tudo que sim, acontece, a mãe sempre tem alguma coisa a ver. Só que eu estou tentando entender essa relação você, sua mãe e seu irmão. Porque o seu pai separou da sua mãe. Não, seu pai. Quando foi que seu pai separou mesmo? pois é, meu pai teve um primeiro casamento e aí depois ele começou a relacionar com a minha mãe e eles, assim, eles nunca foram casados, né? Mas Uhum. passaram a viver juntos e ele deixou a outra mulher, né? E foi viver com a minha mãe. Em 2022, em 2002, ele foi morar com sua mãe. Não, em 73. Ah, não, Em dois, perdão, 2002 foi o ano que ele morreu, que ele faleceu. 2002 ele morreu. Quantos É. anos você tinha quando ele foi morar com sua mãe? 73? Não, 73 eu não Você tinha não tinha nascido ainda. nascido. É, claro, É, óbvio, né? Nasceu depois. É. Aí foi o meu primeiro irmão e aí, e aí eu nasci em 80 Você nasceu em 1980, 7 anos depois. Mas seu pai faleceu em e 2. 2002. Depois disso, sua mãe teve alguma relação, algum namorado, Não, alguma coisa? Não. O seu irmão mais velho é casado? é, Tem a família dele, mora. tem. Então ficou esse irmão caçula, você e sua mãe, Você certo? fala depois que meu pai Eu estou falando faleceu. da figura do seu pai falecido. Essa relação que tem da sua mãe com o seu irmão e você. Existe um conflito envolvendo os três, pelo que eu entendi. Que vocês Sim, conviviam mais. O seu conflito não é exatamente só com a sua mãe. Você se sente sem um lugar porque tem esse irmão que sempre está sugando a sua mãe sim, na relação. Sempre sugando. Ela super protegendo ele e te colocando ou como no papel de um pai, que ela já não tinha um marido, né? Que é aquela pessoa que tem que prover na casa, e ela super protegendo o filho. Mas a gente ainda não conseguiu determinar essa. Nós vamos ter que voltar lá e tentar encontrar essa cena, sabe? Para gente pontuar uma cena onde que você tenha tido um estresse com relação a essa relação sua com sua mãe e seu irmão. Pode ser uma cena que envolve os três, pode ser uma cena que envolva só você e ela, ou pode ser uma cena que envolva você e ele.
Então, assim, eu não sei se eu não consigo lembrar cenas, foi a vida inteira isso, assim. Entendi. Não tem uma cena Tipo assim, específica, né? sabe, É, ó, tem de sempre meio alguma menino. coisa, tem sempre É, alguma coisa que não se marca mais, é uma cena que foi mais explosiva, que se falou palavras mais doloridas, ou que houve gestos mais duros. Tem sempre uma cena que fica mais marcada, sabe? Essas cenas são as cenas interessantes para análise do que houve de emocional. assim, eu tô me recordando de uma vez que eu não sei se foi a história da moto, eu não Uhum. sei o que que foi, mas era dessa natureza aí, Sim, de ela ficar salvando ele. E que eu falei com ela de uma forma, de fato, muito, muito dura, sabe? E, e a lembrança que eu tenho é que ela meio que foi, ela meio que foi, tipo assim, tipo abaixando, assim, tipo, sabe? encolhendo. Meio que ela foi se encolhendo É. e eu falando e brigando com ela, assim. Acho que é isso. Mas. Então, tá. E aí, depois que passou, eu vi que eu tava na posição errada. A posição da hierarquia, né? Quer Isso. dizer, Que eu vi que falei assim, não, não então, tá tá, certo. A minha mãe se encolher. isso. É, Você vai fazer, vamos fazer um exercício que é interessante. Você vai fechar seus olhos. Nessa cena, você falando essas coisas para sua mãe e ela se encolhendo, no seu corpo, no corpo da Patrícia, onde que isso aí tá doendo? Quando você lembra dessa cena? Onde que manifesta a emoção? aqui no peito. Aperta o peito, É, fica apertando o peito. sim. Tá, você vai respirar fundo e você vai tentar voltar lá na sua infância. Aí já com seu pai vivo ainda, você pequena, alguma coisa que tenha gerado uma emoção parecida. Alguma cena, alguma coisa que você tenha escutado em casa, alguma discussão entre pai e mãe. Qualquer coisa que você tenha presenciado que tenha te gerado essa dor. Essa sensação que sua mãe teve de encolhimento, tenta manter todo o sentimento dessa cena e tenta voltar lá, tá? Tenta achar alguma coisa que aconteceu que te incomodou lá na sua na infância ou adolescência. A imagem que me vem é ela fazendo isso comigo. Você criança, É, quantos e anos, ela Patrícia, mais ou menos, você tem nessa cena? me veio aqui 8 anos. Tá. E ela te xingando, ela falando as coisas pra você, e você se encolhendo, com esse sentimento de pequena. É, sim. Sentindo que eu não tinha espaço e assim, que eu não tinha voz, assim, que eu não podia estar, tipo, ser autêntica, sabe? Você não podia ser a Patrícia, a criança. Você, É, que entendi. ela censurava e controlava e corrigia e, enfim, me vem isso, assim. Tá.
Você pode abrir os olhos. Vamos. Bom, nessa cena sua de criança, a Patrícia quer esperar um pouquinho? Tudo bem? Não, Tá? pode ir. Eu devia ter ido no outro, porque assim. Olha, o interessante dessas duas cenas, que é exatamente, além do sentimento que você falou que era a mesma coisa, a dor no peito, né? Você estava invertido no papel, né? Sim, Você estava tratando a sua mãe como criança que está fazendo uma coisa errada. Porque ela está sim, sustentando, ajudando o seu irmão que não tem, não tinha condição de comprar a moto, mas ela estava dando o nome dela para que ele comprasse. Ela estava se comportando como uma criança e você chamando a atenção dela, sim, certo? Aí você, essa é a correlação daquela cena lá da infância com essa cena, porque a gente vai repetindo, né? Algumas coisas a gente fala como uma repetição de alguns fatos que aconteceram na infância. E essa posição de você ser superior à sua mãe, né? Porque seu pai já era falecido. sim, Então você estava no papel, você tem um entendimento, né, que você estava no papel errado. sim, Daí vem o conflito, daí vem o estresse, que você estava indo de encontro ao fluxo, né? sim. Eu tenho a Dinheiro, percepção que eu meio que eu estava no papel do meu pai. isso. E se ela estava fazendo isso pelo seu irmão, e se você parasse de fazer por ela, acontecia alguma coisa? Pois é, só que esse era o ponto, é que eu não conseguia. Você não conseguia, Apesar, a minha, porque a você minha raiva, achava que você é aquela que tinha que fazer, continuar fazendo e fazendo, porque você tinha que sustentar a casa, que você era o pilar da casa. Então, sim, esse achar aí, você estava numa figura, né, paternal. Só me situa uma coisa, seus avós maternos, você conheceu? conheci. A minha avó morreu, eu era muito novinha. Uhum, seu avô. E meu avô, eu tive um pouco mais de convivência com ele, mas ele também morreu, provavelmente, acho que eu tinha uns. Não, ele morreu depois do meu pai. Não, um ano antes do meu pai, dois mil e um. E quem cuidava dele? Sua mãe? A minha mãe cuidou, cada irmão ficava com ele um período. Mas a minha mãe também, ele ficou lá morando com a gente um período também. Então, o seu avô, sua mãe cuidava, depois o seu pai, né, faleceu. Meu avô faleceu em 2001, meu pai em 2002. Sim, seu avô chegou a morar com sua mãe? Com Meu vocês? avô chegou. Chegou? Tinha algum conflito dentro de casa com seu pai, com os irmãos, com ele? Com meu avô? É. Não, assim, eu lembro do meu pai falando, meu pai falava, meu pai às vezes falava no sentido de fazer alguma piada, assim, né, do jeito do meu avô, sabe? Que o meu pai era forte e e produtivo e ativo, né? E Sim. ele era bem mais velho que a minha mãe, né? E meu avô já era mais franzininho, mais fraco, assim, né? Então, às vezes, falava alguma coisa assim, mas não tinha E, conflito, não. e na questão do dinheiro, era quem provia? Era o seu avô, sua mãe ou seu pai que tinha aqui? Não, era minha mãe e meu pai. O meu pai, ele já era aposentado, né? Que ele era bem mais velho que a minha mãe. E a minha mãe trabalhava como autônoma, costurando, arrumava Uhum. unha. Eu trabalhava com tudo que aparecia. E meu pai tinha a aposentadoria dele, ou ele estava ajudando ela em alguma coisa que ela estava fazendo. Por exemplo, teve uma época que ela vendia roupa. Ela ia para É. Divinópolis, comprava roupa. Então ele andava com ela vendendo roupa.
de Tá, porta em porta. entendi. Ou ele estava em casa cuidando da casa. Tá, o seu Ele, avô meu pai. é o seu pai. Ah, porque ele É, já era aposentado, você falou isso. isso. O meu pai, quando ele estava em casa, ele fazia Mas não comida, tinha cuidava das coisas. conflitos de briga, não tinha. Não, nada envolvendo dinheiro também não tinha, não. Porque Não, o meu pai, olha. tudo que ganhava era, era também para as despesas da casa. Ele não. Ele, na Tudo que ele verdade, ele ganhava também. era tudo que todo o dinheiro que ele tinha, ele punha para sua mãe. Ele prática, e era bem É, isso mesmo, é era uma ela que repetição. administrava. Essa é uma Ele nem pegava o repetição. dinheiro. É, Exatamente. O dinheiro ficava na mão de sua mãe. Dá sim. para entender. Ele passava o dinheiro para ela e ela fazia do dinheiro para ajudar quem ela quisesse. Ou Aí fazer as coisas ela. da casa. Ele A não gente tinha, era criança, né? Era ele não tinha. criança, era comprar as coisas de comida, de, enfim, de E roupa, aí você faz a mesma repetição do seu pai. Você pega o seu dinheiro, põe para sua mãe. Não põe na mão, mas você põe para sua mãe. Aí sua mãe faz o que quiser na casa, fazia, né? Vamos colocar no tempo presente, conflito Uhum, presente. Você pega o seu dinheiro, assim como seu pai pegava o seu dinheiro, põe na mão da sua mãe. Você pega o seu dinheiro, põe na mão da sua mãe. Quem fazia isso? Seu pai. Então uhum. você realmente voltou lá no papel do pai. Só que você não podia educar o filho. O seu conflito não está com a sua mãe, especificamente com a sua mãe. O seu conflito é que você não conseguia educar o seu irmão, colocar o seu irmão na linha e você se sentia como se fosse o pai. Não no papel do seu pai, mas você foi tomando esse papel de ter que fazer ele. Ele é um irresponsável, foi o que você falou, né? Que era um irresponsável. Mas você não conseguia chegar nele como autoridade pai. E hoje você tem contato com esse irmão? Tem. E ele aí continua irresponsável? Não, depois que minha mãe morreu, ele resolveu a vida dele. Mas é lógico, porque a sua mãe era a ponte, né? Você pegava, assim como seu pai pegava as coisas, passava sua mãe ia lá e tratava ele como criança. Não deixava ele crescer, né? Sim, E se foi repetindo. Porque se você repete o papel do seu pai, o resultado vai ser o mesmo. sim. O que você sentia, é claro que você se incomodava com a sua mãe, tanto que você já falou isso do início do conflito, mas com a postura que sua mãe tinha de ajudar os outros. Os únicos outros que você falou foi seu irmão. Então não era outros. Você não se incomodava de sua mãe pegar o dinheiro e doar para a igreja ou comprar uma cesta básica. Você incomodava da sua mãe tratar o seu irmão como uma criança. O seu incômodo não era exatamente com o fato dela. Tanto que na hora que não tinha o dinheiro mais, porque você passa dinheiro para seu irmão, Eu não. então, na hora que sua mãe não está mais aqui, seu irmão levou a vida normal. Então, na realidade, agradeça a ele, que ele é, né? A sua sombra. Ah, ele te mostrou aquilo que você estava numa repetição de transgeracional do seu pai. O pai do seu pai, você sabe como que funcionava a coisa? Se ele com a esposa, seus avós paternos, no caso. Não, o que eu sei é de história, né? Porque quando eu Uhum. nasci, os dois já eram falecidos. Sim. Quando eu nasci, o meu pai tinha 64 anos. Uhum. Ele era mais Então, velho, você falou. então Você eu não não conviveu conheci, com seus avós paternos, entendi. não, nunca Mas a ouvi. O que eu ouvi história era que contam. história. Uhum. A história que meu pai conta era que ele era muito, muito ruim para a família, para os filhos, que ele regrava até comida para os filhos e que Sim. a mãe dele, ele tinha uma loja de roupa, de Uhum. esses armazéns, vendia tudo, tecido.
Os secos e E aí molhados ele, que eles falavam. e que aí meu pai precisava de uma roupa que estava com as roupas muito ruins e ele não gostava que pegasse o tecido para fazer roupa. E a mãe dele roubava o tecido, sem ele saber, pegava o tecido lá na loja e e fazia as roupinhas para ele e fazia às vezes três roupas igual do mesmo tecido. Que a hora que ele visse, ele ia xingar, mas ele Mas ele não achava que era sabia que eram três. Ele sabe, pensava que era uma só. Pensava que era só uma. Então, assim, é uma das histórias. E comprar, outra história que meu pai contou é que ele comprava queijo para ele comer, o pai dele, e mandava a mulher fazer angu para dar aos filhos. Assim, E o seu pai, como o seu pai era com vocês? Ele era assim, dessa maneira, ou ele era não, oposto? o oposto. Oposto. Ele Porque era, normalmente é você no excesso ou na falta, né? ele era oposto. Ele pensava para ele tinha que ter fartura. Tipo assim, na Tá. verdade, ele preocupava mais com comida. Se a gente tava comendo bem, ele não preocupava com mais nada. Agora eu vou te Aí minha mãe perguntar. tinha que preocupar com outra coisa. Eu vou te perguntar uma coisa, já sei a resposta. Você é igual ao seu pai. É, Você é idêntico ao seu pai, não é? é. Sou, acho que sou mesmo. Faz da mesma maneira, porque você é igual ao seu pai, é igual ao seu avô. Você não é igual ao seu avô, você não quer ser igual. Você ajuda a sua mãe ajudava a sua mãe o tempo inteiro e ela Sim, desperdiçava isso, né? Que ela passava para o irmão. Mas você assumiu o papel que era do seu pai. sim, Você olhava para o seu irmão como. E ele não é irresponsável, né? Engraçado, né? Você lembra que eu te perguntei, seu irmão é sempre irresponsável? Não, ele é irresponsável, sempre. Ele não casou, não tem a família dele. sim. Então ele não é. É, Ele não é. na minha leitura, minha mãe morreu, aí ele não tinha mais com quem contar. Aí ele resolveu a vida dele. Aí resolveu a vida dele. Ele deixou de ser o rapaz irresponsável. Aí ele. E quando Não. você. Agora vamos fazer o pensamento reverso disso. E quando você foi irresponsável, você se permite ser, às vezes? Ai, Você acho se que não. permite, às vezes, pedir o outro para que o outro te ajude? Ou vem cá, paga isso para mim. Vem cá, me ajude. Você permite isso? Jamais. Pois é. Fazer mais isso. Fazer o movimento inverso. Sim, Paga isso daqui para mim. Nem que seja um almoço, entendeu? Nem que seja uma roupa nova. Ó, eu comprei uma roupa aqui, eu vou comprar uma roupa aqui, você paga para mim? vixe, Já pediu? difícil. Eu não. Você é casada hoje, né? Sim. Então, já pediu? Não. Você é casada há quanto tempo, Patrícia? 16 anos que a gente tá junto. Casada há 12. Morando junto há 12. Moram juntos há 12 anos, né? É casado civil mesmo? Casado no civil. No É, civil, há 12 anos. Mora com a sua esposa. sim. Esposa, né? Esposa. Porque é casada é esposa. E não tem coragem de pedir para pagar uma roupa para você? Não. Isso é Pagar muito uma conta forte. para você? Uma conta particular, não é a conta da casa, que a conta da casa é dividido. Eu Divide não. tudo. Meio a meio? Se a gente divide, Sim. não. Por Eu, quê? eu pago mais. Porque eu ganho mais, eu pago mais. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque aí volta aquele mesmo padrão de você, Sim. entendeu? Está a pagar. Não é errado. Isso aí, entendeu? Não é errado. Agora, o que eu estou te falando é diferente. Você permite que o outro pague uma coisa Não. particular. Qualquer. Não, 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 não permito, não me sinto bem, não gosto de depender de ninguém. E teve um evento há um tempo atrás
que eu ganhei uma coisa e aí eu vi o tanto que eu não gostava de ganhar, sabe? Você Tipo não se assim, não permite, porque você tem que com- cuidar da sua mãe e reclamar que ela está passando para outra pessoa. Porque esse é o padrão, né? eu comprei uma, eu comprei foi final do ano passado. Eu comprei uma rifa para ajudar o pessoal da, não sei se é a Defum, aí de Divinópolis. A menina me mandou, foi até fisioterapeuta da minha mãe. E você ganhou e achou que não merecia. Aí eu comprei, na hora de comprar, não tinha problema nenhum, entendeu? Falei, me Porque compra uma rifa. você. É porque você Eu falei, estava não, compra. doando. É porque na hora de É, comprar você está doando, dando dinheiro. é. Mas na hora que Aí eu, alguém te dá alguma coisa em troca, a hora você. que eles me ligaram, aí eu comprei 10 rifas. Eu compro uma rifa, não, eu te compro 10. Paguei lá os R$ 100. Aí passou um tempo, me chama alguém no WhatsApp, ó, eu sou aqui da Defon, você ganhou o prêmio de R$ 2.000 da rifa. E você. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, eu vou doar esse dinheiro de novo para eles. Não, merecimento. É, É, mas eu não fiz não, sabe? Porque eu fiz o pensamento e aí eu foi. mesmo vi a minha dificuldade de receber. E falei, não, vou receber. Eu ganhei e vi e comecei a ver a minha dificuldade de receber. Isso daí é bem assim, se você for analisar lá, até um avô que você não conheceu, que é o pai do seu pai, que é o inverso mesmo, o oposto. Ele não dava, não é isso? Uhum, Ele não isso. dava. É, Você já dá em excesso. eu tenho Dá em excesso. dificuldade de receber. Para mim é muito Agora, mais. eu vou concluir, assim, eu espero ter te dado uma percepção maior, diferente da história com a sua mãe, que vendo de fora, o conflito não é com sua mãe, é com quem a sua mãe estava distribuindo as coisas. Para onde sua mãe estava mandando o dinheiro dela. Não que o dinheiro seja dela, mas assim, para onde ela estava mandando a atenção dela. Não é exatamente com a sua mãe. É porque Sim. sua mãe não estava fazendo aquela Eu olhando nunca tinha para pensado por você. esse aspecto, mas faz sentido. Porque se ela pegasse o dinheiro dela e torrasse tudo viajando, eu teria ficado feliz. Eu ia gostar. Exatamente. Então, o seu estresse é mais para quem está indo. Poxa, eu estou aqui, estou te passando para te dar, proporcionar um bem-estar. Você está pegando um pouco que você tem e está passando para fulano de tal. Uhum. E ele não está dando valor. E o que que você acha que sua mãe não estava te dando? E nunca te deu. Valor? É. Ela dava valor para quem não dava valor para ela. E você dava valor, ela não te dava valor. Então, na realidade, você tem que olhar para isso. Olhar para o espelho e falar assim, ó, vencer na vida, né? Esse negócio aí já não me incomoda mais. Seu irmão lá, sua mãe lá, no outro bairro, né? Que ela, quando desencarna, vai morar no outro bairro. Sua mãe tá lá no bairro lá, que ela tá morando, resolvendo as coisas dela. Não depende mais de você. Seu irmão nunca foi irresponsável, porque ele estava aproveitando a situação só. Então deixa ele lá. Deus que ela era folgada. Exatamente. Mais do que irresponsável, porque tá vivendo a vida dele, né? E aquela menininha que estava encolhida, ela que tem que levantar. E ela não precisa encolher ninguém. Ela tem só que liberar sua mãe, sabe? Liberar essa história, essa culpa que você tem. É culpa de. Tem sempre uma culpa. A mãe nos faz sentir culpa de alguma coisa, né? Libera essa história, né? É, Isso são só repetições. Passa a prestar mais atenção nas pessoas, aceitar mais um pouco. Aceita. Você merece. Ah, se alguém
Chegar perto de você, vem cá, me paga um suco aqui, que eu tô sem dinheiro. A Patrícia pode ficar sem dinheiro naquele momento ali, paga um suco aqui pra mim, sem querer devolver esse dinheiro depois, hein? Nossa Senhora. Mas você tem que trabalhar isso, porque você tem que se olhar no espelho como uma pessoa merecedora. E você sabe que você é merecedora. Lá no fundo, você sabe. E ninguém precisa nos dar valor para que a gente tenha, não. Ninguém precisa dar valor na gente, não é? É, Então, olha no espelho, faz assim. Libera a sua sombra, que é a sua mãe. Sua mãe foi uma sombra sua, te mostrou algumas coisas. Libera essa sombra e se torna merecedora. Começa a aceitar. Aposto que tem um monte de gente querendo te ajudar, querendo dar coisas para você, você não aceita. Não aceita, né? é. Patrícia, olha, chegando ao fim, eu não sei se foi correspondeu à expectativa sua. Espero ter te ajudado um pouquinho com essa história toda, tá? Eu quero te agradecer pela disposição, por estar me ajudando nesse projeto, né? E só gratidão mesmo para com você, tá? Eu vou parar a Eu gravação agradeço. Eu que e agradeço eu a vou parar a oportunidade. gravação aqui, tá ok?